Amém? Cabeça ungida. O Senhor pôs uma espada e eu desço em punho. Empunhando essa espada, eu desço o vale. O Senhor me dá a graça de discernir, examinar o que é santo, o que é profano, o que é agradável a Ele, o que é desonroso a Ele. Porque em minhas mãos eu seguro uma espada de 2 gumes. E essa espada é a palavra do Rei, a palavra do Senhor. É a mensagem do Altíssimo. Fazer a oração que os poderes das trevas, as forças satânicas caem. As almas aprisionadas por Satanás sejam postas em liberdade, com o propósito de ir até o pé da cruz e chorar seus pecados e se converter ao senhorio do Senhor Jesus. Amém? Bem, primeiro eu vou louvar o nome do Senhor, tá? E depois eu vou entregar a mensagem, né? Se abrir aí eu paro e estendo as mãos para orar por vocês, tá bom? Eu não sei você, viu? Em quem você tem crido? Nos homens, nos políticos, nos ídolos, no feiticeiro? Não sei em quem você tem crido. Se é na feitiçaria, na astrologia. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos então à palavra, né? Em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Escute, Mateus capítulo 25, versículo 31. Palavras ditas por Cristo antes de se entregar ao poder da legião romana, antes de deixar as suas mãos, sim, espontaneamente, em amor, deixar suas mãos serem presas por pregos e seus pés também presos por pregos no lenho maldito, no Monte Caveira. Antes dele, na cruz, substituir você e eu e os nossos filhos. Ele fez uma promessa. E o Cristo que o pregador aqui anuncia não quebra promessa. Ele não é quebrador de promessa, mas ele é conhecido como fiel no cumprimento das suas palavras. Vejamos então, olha só, olha que coisa linda, que é Jesus, ó. Olha só, olha o que ele diz. Porque escute, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção. Há muitas maravilhas que este Cristo fez. E muitas palavras que fluíram dos seus lábios ao público. Mas nem tudo que ele fez e ele falou está registrado no livro santo. Porque o apóstolo João, ele diz, se fosse registrado todas as obras maravilhosas e prodígios que Cristo fez e tudo que ele ensinou, não caberia em todos os livros do planeta. Então, se está aqui, é porque foi selecionado pelo Espírito Santo, é porque vai se cumprir cabalmente, independente do seu credo, se você é agnóstico, se você crê ou não, vai se cumprir. Olha lá, Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Sabe que promessa é essa?
A promessa do retorno do judeu invicto, imaculado, santo Jesus. A última vez que o mundo viu este Cristo foi cabeça inclinada, pregos nas mãos e nos pés. E ele prometeu: eu voltarei, retornarei. Ele não virá como um espectro, como uma alma. Não. Ele virá corporalmente, porque ele já provou isso, deixando o túmulo frio vazio para trás e ascendendo aos céus. Ele virá. Ele não vai retornar para lavar os pés dos discípulos. Ele não vai retornar para servir. Mas ele virá para buscar a sua noiva, o seu povo, que não dobrou-se de frente ao altar de Satanás, aos ídolos, que manteve-se fiel testemunha a Jesus. Vestes longas e brancas. Mas ele virá para buscar o que é seu, e ele virá, sabe para quê? Sentenciar os incrédulos, os idólatras, os feiticeiros. E retornará para trazer a sentença aos que vilipendiaram o seu nome, aos que traspassaram ele, aos que blasfemaram o seu nome, aos que, em risos zombeteiros, em deboche, tentaram desacreditar a promessa do seu retorno. Será uma volta triunfante. O marechal, o Senhor das hortes angelicais, o Senhor de todas as graças e bênçãos e livramentos. Essa é uma verdade magna do cristianismo. É o pináculo da fé do crente salvo. Jesus voltará em grande majestade e poder. Essa volta será, sabe como? Será uma volta pessoal. Manhãs, ele não vai mandar um embaixador, não. Ele não vai enviar um arcanjo, não. Ele não vai enviar representante. Ele não vai enviar Gabriel nem Miguel. Ele mesmo virá em esplendor, glória e poder. Conforme está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Ele voltará pessoalmente para buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Vim buscar aqueles que têm o Espírito Santo dentro, residindo dentro. Porque, escute, tem aquele povo que tem o Espírito Santo residindo dentro e tem aquele que não tem o Espírito Santo. O que não tem o Espírito Santo vive uma vida dissoluta, vive derramando o seu amor religioso, suas preces, seu culto aos ídolos, embebedado pelas taças desse mundo mal. Mas o que tem o Espírito Santo residindo dentro dele é aquele que veio até o pé da cruz, chorou suas transgressões e fez voto de dobrar os joelhos e ser fiel somente a Jesus. E aí, foi perdoado dos seus pecados, o Espírito Santo entrou, fez nascer uma nova natureza, um novo nascimento. Escute, e esse Espírito, que é o Espírito Santo, se tornou o selo. Abre essa gadinha, o Espírito Santo é o selo. Sabe o que é selo? Significa, aí tem dono. É propriedade. O Espírito Santo se tornou o penhor. É a garantia de que o comprador vai voltar. Você está entendendo por que Jesus retornará? Primeiro para
manifestar a sua majestade, glória e poder. Segundo, para buscar a sua noiva, aqueles que têm o Espírito Santo, que tem um selo, que é penhor dele. E virá para sentenciar as almas idólatras, feiticeiras. Saia desse povo, ainda há tempo. Vinha hoje para Jesus. Vinha participar dessa imensa, inumerável multidão. Multidão essa, que é mais do que o grão da areia da praia. Mais do que a gota do orvalho. É uma multidão a qual não se pode contar. Com vestes longas e brancas. João viu isso. João viu essa multidão. É a multidão de crentes fiéis a Jesus. Será um dia de gozo, de bem-aventurança indizível. Mas será um dia de horror aos perdidos, aos rebeldes. Pessoal, ó, eu vou ler aqui, ó. Tá para abrir aí a porta, né? Olha só. Olha como será um dia de horror. Um dia de horror aos que recusaram o convite do bom Salvador de Jesus. Olha só. Ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Sabe como é pergaminho, né? Isso. Versículo 16. Olha o estado de horror dos perdidos, dos idólatras, dos que recusaram ser fiéis em culto e adoração somente ao Senhor. Olha só. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Você saberá que o Senhor não blefa. Você saberá que as promessas do Senhor se cumprem cabalmente. A mensagem está sendo anunciada. Saia do povo que está debaixo de condenação e venha para o povo que está debaixo de bênção. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Está escrito aqui, ó. Olha só, promessa do Senhor. Deus é maravilhoso, viu? Olha só, o livro de Mateus. Livro de Mateus fala dessa promessa maravilhosa. Ó, Mateus capítulo 24, versículo 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser o advento do Filho do Homem. Sabe, né? Quando o raio, ele risca. Nada se esconde, né? Não precisa nem perguntar. O esplendor, né? Demonstra repentina volta e um clarão, todo olho o verá. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim
Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ainda há tempo. Se levante daí. Quebre essa aliança que você fez com esses ídolos. Se levante desse chão. Esse joelho não é para estar dobrado de frente a esses ídolos. Sai agora. Venha para Jesus. Fostes feito para Cristo, não para os ídolos. Fostes feito para o Senhor. Teus lábios Deus deu para cantar e salmodiar e cantar ao Altíssimo. E não aos ídolos, não às imagens. Saia depressa. Vem para a mesa do Senhor. Ele te aguarda para te dar um abraço de perdão, trocar essas vestes sujas por vestes de reconciliação, de poder. Está feita a obra, né? Meu dever é anunciar, né? A responsabilidade é sua. Deus requererá, hein? Deus requererá.